como é nefasto sua santidade, porque minha não é nem a pau, Dalai Lama. Eu nunca gostei desse sujeito. Nunca gostei. Sempre achei ele um picareta, um embusteiro. O sujeito fica lá com sua coleção de relógios, líder do Tibete, que foi dizimado pelo comunismo chinês, e em determinada entrevista, reunião com membros do próprio PCC, ele se diz um marxista, né? O marxismo é fundado em princípios morais, enquanto o capitalismo é baseado apenas na ganância e no interesse pessoal. O marxismo está preocupado com as vítimas da exploração imposta por uma minoria. Sou marxista, diz Sua Santidade Dalai Lama. E eis que ele vai lá e pede a um menino que chupe a sua língua, depois de dar um beijo na boca do menino. Isso ganhou o mundo, e eis como o New York Times dá a chamada, focando no pedido de desculpas de Dalai Lama. Dalai Lama pede desculpas depois do vídeo mostrá-lo beijando no lábio e pedindo para ele sugar sua língua. O escritório, a assessoria de imprensa de Sua Santidade, diz que ele gosta de fazer troça, brincar com as pessoas que ele encontra de uma maneira inocente. Ele vai lá, então, e pede desculpas. Meus caros, o que tirar disso? Por que eu mostrei que ele é marxista? Porque há ou não há paralelo aqui? Essa temática da guerra cultural, eu venho trazendo faz tempo, tem como denominador comum o ódio a tudo aquilo que é legado judaico-cristão da civilização ocidental. Dalai Lama é o queridinho da elite cosmopolita ocidental, por quê? Justamente porque ele representa, supostamente, uma superioridade oriental. Olha a sabedoria de Vossa Santidade, o Dalai Lama, como ele exala a paz. E é uma forma esotérica, cool, descolada, da elite cosmopolita progressista ocidental, que odeia tudo que é ocidental, de cuspir no próprio Ocidente, enquanto enaltece esses líderes de outras culturas e outras seitas religiosas. Eu li uma biografia certa vez, fica marcada uma live exclusiva sobre isso, com os meus apoiadores do Locals, sobre outro sujeito um tanto menos santo do que a elite cosmopolita ocidental pensa que ele é. Gandhi, os filhos de Gandhi. Nossa, que cara maravilhoso, olho por olho, e a humanidade acabará cega. E olho por flores, só uma metade vai acabar cega, a pacifista. Tem textos magníficos, por exemplo, do Eric Blair, o George Orwell, sobre o pacifismo de Gandhi, mostrando que se Gandhi teve algum sucesso, entre aspas, com a sua estratégia, é porque ele encontrou do outro lado o Império Britânico, com críticas internas, liberdade de expressão, de imprensa e por aí vai. Encontrasse ele um partido comunista chinês pela frente, e o destino teria sido o mesmo do Tibete, varrido do mapa. E Dalai Lama ficaria fazendo palestras por aí para enganar trouxas do próprio Ocidente. Bom, Gandhi era um cara um tanto pervertido, mas isso fica para live exclusiva, porque hoje o assunto é Dalai Lama. E o que dizer de um sujeito que pede a uma criança, depois de dar um beijo na sua boca, para que ele chupe a sua língua e coloque a língua para fora? E depois que isso viraliza e repercute mal, o que será que eles queriam, né? Ele vai lá e pede desculpas, ainda bancando a vítima. Ah, brincadeira inocente.
brincadeira inocente, uma ova. Uma ova. E aqui, meus caros, eu lamento que um dia após a Páscoa a gente precise entrar nesse tema, mas é porque ele não é de hoje. E no meu Esquerda Caviar, meu best-seller de uma década atrás, eu coloco lá um tema sobre a pedofilia, mostrando ou prevendo, antecipando, e eu não tenho nenhum poder profético, não, basta estar atento à guerra cultural e às tendências. O Olavo de Carvalho também já tinha denunciado isso antes de mim, mostrando que em algum tempo à frente, a esquerda progressista iria banalizar a pedofilia. Nós temos o maior escândalo da história americana, talvez, a ilha de Jeffrey Epstein, que morreu de forma suspeita, se suicidando, quase com 5 tiros na nuca, brincadeira à parte, um suicídio muito suspeito, e vem a lista à tona com figuras como Bill Gates e outros muito poderosos que frequentaram, como Bill Clinton, a ilha do pervertido Jeffrey Epstein, cujo jato particular era apelidado de Lolita. E isso não escandaliza ou não atiça a curiosidade do jornalismo. O quão bizarro é isso? Trump é indiciado por 34 crimes, que, se você for ler, são o mesmo, um só, que é basicamente um misdemeanor, que é balela, o cara pagou e não registrou contabilmente na campanha pelo silêncio da atriz pornô com quem ele tinha dormido. E o promotor distrital de Nova York, que é uma marionete do George Soros, esse um pervertido também, resolve indiciar, depois de anos e anos, Trump, com 34 denúncias, variações do mesmíssimo crime, a ponto de críticos do Trump, e não só do Partido Republicano, que são Rhino, Republican in name only, como o próprio George Bush ou o Mitt Romney, mas o Andrew Cuomo, ex-governador de Nova York, democrata, progressista, mesmo críticos de Trump que querem ver o homem laranja atrás das grades, dizendo, forçaram a barra. Mas o indiciamento do Trump é a grande notícia. A mídia está empolvorosa. Trump pode pegar 100 anos de prisão, porque dá mais ou menos 4 anos pelo crime que não aconteceu, mas se tivesse acontecido era um só, e multiplicaram por 30. Tudo balela. E a mídia não tem curiosidade sobre a ilha do Jeffrey Epstein. E a lista, o Projeto Veritas fez uma enquete, qual o grande tema que eles deveriam averiguar mais a fundo em seguida, e mais de 70% pediu a lista de Jeffrey Epstein. O jornalismo não quer saber disso. Então, meus caros, eu não sou profeta, mas dá para saber que a esquerda progressista, com sua missão de destruir tudo aquilo que é legado cristão, iria banalizar até a pedofilia. Porque, afinal de contas, eles querem sexualização precoce, cada vez mais precoce. Eles querem dizer que liberdade é licenciosidade e libertinagem. Tudo para eles é materialismo, é sexo. Óbvio que eles iam chegar até o conceito de quem somos nós para dizer que não pode haver relacionamento amoroso, sexual, envolvendo crianças. Isso não é novo, né? Como, aliás, todos os grandes temas da crise existencial do Ocidente hoje, esses temas vêm do passado. E a gente sabe que Sodoma e Gomorra, o que aconteceu, a gente sabe que Roma decaiu quando começou uma crise de relativismo moral, com, inclusive, esse tipo de visão hedonista e libertinosa. Então,
Nada muito novo aqui sob o sol, mas precisamos falar de pedofilia. Precisamos falar de pedofilia. Nossas crianças correm perigo. E quando o Dalai Lama, sua santidade, vai lá e promove uma cena abjeta dessas, depois pede desculpas, é porque ele é muito brincalhão, sabe? Ele é muito brincalhão. É por isso que ele pediu para um menino sugar a sua língua, porque ele é brincalhão, sabe? Tem gente que brinca de quebra-cabeça com criança, tem gente que brinca de joguinho. O Dalai Lama brinca de o garoto sugar a língua dele. E não peçam para a elite cosmopolita ocidental ficar escandalizada e se manifestar, porque afinal de contas é Dalai Lama, não é Trump, não é Bolsonaro. Então, meus caros, a situação está feia. E por que isso tem a ver com o Ocidente? Porque esse picareta virou celebridade no Ocidente, graças a Richard Gere e companhia. Que, aliás, né, pobrezinho do Tibete, né, que a causa tibetana desapareceu faz tempo de Hollywood, não é por acaso, o mestre Fiuza apontava muito para isso. Foi quando, coincidentemente, a grana do Partido Comunista Chinês começou a jorrar pesado em Hollywood. E de olho em uma população de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, claro que a indústria cinematográfica vai poupar de críticas à China. Então o Tibete passou a ser tema proibido. Por isso, Dalai Lama talvez agora consiga até atrair uma ou outra crítica. Ele já conseguiu do imitador de Foucault. Porque não é mais pecado criticá-lo agora, uma vez que a China está em alta, não o Tibete. Tudo muito tosco, tudo muito hipócrita, tudo muito nojento, asqueroso. E essa é a turma que demoniza o legado cristão. Os inteligentinhos que não são religiosos, eles são espiritualizados. E, de preferência, com coisas que vêm do Oriente, porque são mais interessantes. Né? Tá aí.